Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, para fechar essa série de vídeos que nós temos dentro da filosofia, nessa busca pela verdade, nessa busca pelo conhecimento, nós precisamos falar sobre empirismo e criticismo. Para isso, já que nós trouxemos vários pensadores e suas frases clássicas que giram em torno desse assunto, nesse não seria diferente. Agora chegou a vez de a gente tratar sobre David Hume, e ele que tem o seguinte pensamento: o hábito é o grande guia do homem. Então o que isso significa? O hábito como guia do homem. É o que a gente vai entender agora. Bom, nessa visão de empirismo, nós temos como contraponto o racionalismo, que nós já falamos anteriormente. Então nós temos o empirismo, os pensadores clássicos do empirismo acreditando que a experiência é o único mecanismo, é o único meio para que a gente consiga atingir a verdade e assim nós conseguirmos chegar ao conhecimento. Então, empirismo, experiência, único mecanismo que nos leva à verdade, que nos leva ao conhecimento. Mas nós temos como contraponto dois pensadores, John Locke e David Hume, que eles são críticos a essa metodologia, a esse método utilizado pelos pensadores empiristas. E principalmente o Locke, o que ele fala? Que não há nada na nossa mente que não tenha antes passado pelos sentidos. Então é como se nós fôssemos uma folha em branco, que ele denomina tábula rasa. E o que isso significa? Nós vamos sim, ao longo do tempo, ao longo da nossa experiência, preenchendo essa tábua com as nossas experiências. Mas tudo antes passa pela nossa mente. E o David Hume, ele vem nessa sequência falando dessa tábua rasa, desse preenchimento através das experiências, só que ele vem com uma postura muito mais cética. Então ele fala que a gente não dá para nós afirmarmos algo que nós não conhecemos profundamente, e para ele o conhecimento ele passa por 3 estágios. Primeiro eu vou ter associação, depois eu vou ter tempo e espaço, e depois eu vou ter causalidade. Mas o que isso significa? Como que eu vou construir conhecimento em cima desses 3 elementos? Bom, associação, aquilo que nós já falamos previamente, então eu vou buscar formas de conhecer, que seria a comparação. Então eu vou buscar esses mecanismos quando nós falamos da afirmação, da negação e da comparação. Então eu vou fazer sim essa associação para que eu consiga ter um conhecimento seguro, para que eu possa de fato afirmar em relação àquele assunto. Segundo, eu vou ter tempo e espaço, que é esse momento para que eu consiga fazer toda essa associação, todo esse discernimento. E por fim, eu vou ter causalidade. Então eu vou chegar ao meu resultado. Mas como que eu vou fazer isso? Experiência, conhecimento, hábito. Então o que isso significa? O hábito é a observação. Então quando ele fala que o hábito é o grande guia da vida do homem, o que ele está falando para nós? A observação é o grande guia da vida do homem. E o que isso significa? Significa que eu vou estar sempre observando. Por mais que eu fale que eu tenho que buscar me desvencilhar em certa medida desse conhecimento empirista, que pauta basicamente nas experiências, eu sempre vou estar observando. E qual que é a relação tanto entre o empirismo quanto o racionalismo? Todos os dois estão buscando o melhor método para chegar ao conhecimento. Então eu tenho mecanismos diferentes, eu tenho métodos, eu tenho metodologias diferentes, mas o meu objetivo final é um só: chegar ao conhecimento. E para isso eu vou ter várias formas de chegar a esse conhecimento. Então por isso que nós temos vários pensadores que nos mostram métodos diferentes para que a gente consiga chegar ao conhecimento. Então o percurso é que vai mudar, mas o meu resultado final vai ser um só: chegar ao conhecimento.
E dentro dessa visão tanto do Locke quanto do Hume, nós temos a presença de Immanuel Kant, ele que fala que o conhecimento é a soma da razão e da experiência, que no final vai nos levar ao criticismo. O que é esse criticismo? O criticismo é nós sabermos que a razão ela vai encontrar limitação. Então eu vou ter um conhecimento, eu vou ter essa busca pelo conhecimento, essa busca pela verdade, mas ela é limitada. Então eu vou ter que trabalhar com as possibilidades que eu tenho dentro dessa minha busca pela razão, dessa busca pelo conhecimento. Então, significa, dentro dessa questão da causalidade, nós falarmos que nós não temos uma percepção perfeita das coisas, nós não temos esse conhecimento perfeito, intocado das coisas. Nós temos uma aparência, aquilo que as coisas nos aparentam ser. Então, quando quando Kant vem nos falar em relação a essa causalidade, significa que nós temos um conhecimento daquilo que as coisas nos mostram, daquilo que as coisas elas aparentam ser. Então, por isso que a gente afirma que a causalidade ela está nas coisas. Ou seja, em razão daquilo que as situações, que as circunstâncias nos apresentam, nós temos uma percepção em relação àquilo e em cima dessa nossa percepção, nós vamos trabalhando com as possibilidades que nós temos. Então, por isso essa limitação que ela está presente no criticismo, que não dá pra gente falar que é tudo absoluto, que é tudo eterno, imutável, porque nós vamos tendo essa modulação, essa formulação do conhecimento em cima daquilo que as coisas vão nos apresentando, em cima da causalidade. Então, cada um de nós tem uma percepção em relação a uma situação em específico. Então, se cada um tem uma percepção daquele caso concreto, não tem como a gente afirmar que aquilo é eterno, que aquilo é imutável, que é intocável. Não, porque cada um vai trabalhar de acordo com a sua própria limitação, de acordo com as possibilidades que a causalidade lhe apresenta. Bom, era esse o discurso que nós tínhamos em relação a esses pensadores filosóficos que buscam a todo custo o conhecimento, a verdade, e cada um vai buscar a seu tempo o melhor mecanismo para que se chegue à verdade, para que se chegue ao conhecimento. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Gostando, já sabem, deixem o gostei, se inscrevam e compartilhem, tá bom?